Inicia agora mais um painel do Web Summit Porto Gente 2017. Estamos hoje com Sérgio Aquino, que é o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP, e eu convidei para falar um pouco sobre a nova legislação, já não tão nova assim, já desde 2013, a 12.815, que substituiu a Lei 8.630, editada em 93, portanto 20 anos depois. Sérgio, é um prazer. Eu queria que você iniciasse comentando se a legislação é adequada e se ela era necessária para a atividade portuária brasileira. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de dialogar um pouquinho sobre a questão portuária, sobre o passado, presente e principalmente o futuro, e parabenizar por este evento, não é, promovido pelo Porto Gente, que sempre se mantém muito atualizado e muito presente nas questões portuárias. Foi interessante quando você falou falando da nova legislação, e fez um destaque que já não é tão nova assim. Na verdade, esta lei ela já nasceu velha, porque ela é uma lei desnecessária, inadequada e contrária às melhores práticas mundiais. Uma lei, ela não tem que ser vista em termos de se ela é boa ou se ela é ruim, em função do seu tempo de vigência. Aliás, uma lei, quanto mais antiga, mais ela mostra que ela está certa ou correta. Quando a presidenta ou presidente Dilma, né, falou que precisava mexer na lei portuária, na lei 8.630, porque ela tinha mais de 20 anos, isso é um absurdo alguém dizer que tem que mexer na lei só porque ela tem mais de 20 anos. Eu sempre lembro que nós temos um decreto vigente hoje no Brasil, que é decreto-lei de 1903, o decreto 1102, que é de 1903 e está em vigor até hoje, regulando a atividade dos armazéns gerais. Então, idade de lei não significa que a lei tem que ser mudada porque ela tem mais tempo. A lei portuária que nós tínhamos, a 8.630, era uma lei muito boa, foi debatida durante mais de 2 anos no Congresso, seguia as melhores práticas mundiais, precisava alguns pequenos ajustes, precisava resolver a questão lá de discussão de carga própria, carga terceiro, talvez precisasse, mas para isso não precisava uma nova lei. Bastava rever o decreto do presidente Lula 6620 e talvez melhorar o artigo 4º da Lei 8.630. Infelizmente, perdemos e continuamos perdendo tempo com uma lei inadequada que precisa urgentemente ser revista. Volto a dizer, a Lei 8.630, que esta é a verdadeira lei de modernização portuária do Brasil, de 1993, seguiu as melhores práticas mundiais. E, inclusive, ela era centralizada no modelo de porto de sucesso do mundo inteiro, que é o conceito do landlord, é o conceito da parceria público-privada, onde o poder público ele detém a área, ele administra esse sistema e os serviços condominiais. E a iniciativa privada, através de arrendamento, né, recebe uma área, investe na implantação de um terminal e realiza as operações portuárias. Esse é o modelo de sucesso no mundo inteiro. E a presidente Dilma, de maneira inadequada, implantou por uma medida provisória que foi empurrada goela abaixo do Congresso. Todo mundo que acompanhou as votações sabe disso, que aquilo não foi um debate livre no Congresso, aquela legislação foi imposta por uma medida provisória e esse modelo portuário colocou 2 regimes de exploração de uma maneira desequilibrada e de uma maneira que, na prática, praticamente, diria, enterrar o porto público, inviabilizar o porto público. Por quê? Ao invés de descentralizar a administração, centralizou tudo. Tudo hoje é decidido em Brasília, quer seja pelo Ministério, quer seja pela agência reguladora. A administração portuária local perdeu suas competências, ela tem hoje um mero apelido de autoridade portuária. Não existe autoridade portuária nos portos locais. A autoridade portuária, pela legislação atual, é o Ministério que cuida de portos, que hoje é o Ministério dos Transportes. Felizmente, o ministro Quintela
ele é muito compromissado com o segmento portuário e está tentando fazer as coisas andarem. Mas nós vamos precisar rever a lei. Outra coisa é que essa lei colocou os dois regimes para competirem, porém com regras diferentes. Então, se o problema da centralização já era uma dificuldade para a competitividade dos portos, imagina você ter regras completamente diferentes. A iniciativa privada que investe e que acreditou no porto público, né, vamos falar aqui em Santos, na área sob gestão da Codesp, essa iniciativa privada hoje está extremamente enfraquecida em termos de competitividade frente à iniciativa privada que optar por investir num terminal privado. E com um absurdo, com um agravante. Nós temos hoje terminais privados com regras diferenciadas, com privilégios no meio de um porto, como acontece aqui no Porto de Santos. Bom, Sérgio, ficou claro que na sua posição como representante dos operadores portuários, a lei é inadequada e era desnecessária. Eu vou fazer uma pergunta simples, porém é um desafio que a resposta não vai ser tão simples assim. O que fazer afinal? Bem, primeiro nós vamos precisar rever esta lei em algum momento. Mas antes de rever a lei, algumas ações de políticas públicas e de gestão administrativa podem ser iniciadas para poder aplanar este caminho. Acho que a primeira coisa é trabalharmos muito na profissionalização e na despolitização das administrações portuárias. Porque não adianta a gente defender, por exemplo, a descentralização, que é o que precisa ser feito, mas mantendo influência e domínio político partidário. Hoje, as administrações portuárias, mesmo enfraquecidas, ainda são subordinadas a ditames de partidos políticos que nomeiam seus diretores. Precisamos profissionalizá-los e depois descentralizá-los, que a legislação permite descentralizar a administração portuária. Com isso, nós teremos um ambiente mais favorável para rever a lei. E rever a lei do quê? É impedindo o terminal privado? Não. Já está colocada essa situação, já temos no país, então, terminais privados, mas precisamos fazer com que haja uma competitividade isonômica, que nós tenhamos isonomia, igualdade de regramentos. Bom, Sérgio, vamos falar agora um pouco sobre a questão da mão de obra. A Federação dos Operadores Portuários tem defendido uma revisão, um aperfeiçoamento na questão do treinamento da mão de obra portuária. Por quê e qual é essa sugestão? A questão é assim, mundialmente, quando se fez a transferência do modelo portuário do passado, aquele modelo portuário de movimentação de cargas gerais, de caixa, de tambor, e que houve a introdução do container e que trouxe o novo modelo portuário, que é o que hoje se vivencia no mundo inteiro, que são as cargas especializadas, né? Hoje nos portos se movimenta container, granel sólido, granel líquido, veículos e algumas cargas especializadas. Para este novo modelo de porto e para o novo modelo de exploração portuária, que é o landlord, há necessidade de qualificação e de capacitação laboral e também da estrutura administrativa. Quando a FENOP defende a revisão do modelo e na revisão do sistema de financiamento de treinamento, não fala apenas do trabalhador portuário que se envolve na operação portuária. Ele é fundamental para o novo modelo, mas nós também temos que ter a consciência de treinar e capacitar o quadro funcional das administrações portuárias, por exemplo, as companhias docas, também treinar e qualificar os trabalhadores que atuam nos terminais privados. E por que isto? Porque todas essas empresas recolhem dinheiro para treinamento. E recolhem para onde? Atualmente recolhem para o fundo gerido pela Marinha. E esse dinheiro não é aplicado no treinamento. A Marinha é a culpada? Não. O culpado é o sistema que está regulamentando isso. O que é, na prática, esse fundo gerido pela Marinha? Na prática, é o Sistema S portuário. O fundo gerido pela Marinha foi criado na década de 60 com base na mesma lei que criou o Senai, que criou o Senac. É a mesma lei. Na verdade, o Sistema S
portuário é o único que não é gerido pelo segmento empresarial que paga a conta. Ele é gerido pelo poder público, pela Marinha. E como ele é gerido pelo poder público, ele cai no orçamento único da União, os valores são contingenciados e fica parado lá e as empresas pagam a conta, os trabalhadores não recebem treinamento. Para ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente R$ 1 bilhão parado nesse fundo. Então a FENOP fez um trabalho muito grande para retornarmos às origens, para que o sistema S portuário tenha os mesmos regramentos que todos os outros, que um Senai, que um Senac, que um Senat, e que quem paga a conta administre. E isso avançou muito, as federações de trabalhadores já apoiaram, a própria Marinha já apoiou isto e nós estaremos aí nos próximos dias protocolando o projeto de lei ou de medida provisória junto ao Ministério dos Transportes, já dialogamos com o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, no sentido de urgenciar a aprovação do novo modelo. Aí, o que é que vai acontecer? As empresas hoje pagam 2,5% para este fundo sobre os salários, tanto dos trabalhadores que são empregados, quanto das remunerações dos avulsos. Esse valor continuará sendo pago, nós vamos ter os dois sistemas, o de treinamento e o social. E com isto, as empresas pagarão e terão retorno e os trabalhadores terão qualificação e novas condições de competitividade. Para o trabalhador que atua na forma de avulso, ter qualificação para disputar também os empregos na forma de vinculados. Bom, Sérgio, perfeito. Queria agradecer a sua participação no Web Summit Porto Gente. Sem dúvida é muito importante trazer a palavra dos operadores portuários. São empreendimentos fundamentais para a competitividade da atividade portuária para o comércio internacional brasileiro e gostaria de convidá-lo a fazer as considerações finais. Bem, eu agradeço novamente a oportunidade de dialogar. A FENOP representa o segmento empresarial que investe nos terminais e que realiza as operações portuárias, e a FENOP tem hoje como seu ponto central resolver o problema de qualificação e treinamento tanto do segmento operacional quanto do segmento administrativo. Nenhum segmento de atividade humana evolui e nenhum trabalhador consegue ser competitivo sem qualificação. Por isso que a FENOP defende o novo modelo e está protocolando a proposta de alteração da lei. Sem dúvida, a relação capital-trabalho sempre vai existir e é importante que isso seja feito com eficiência e com ganhos para todo mundo, né? Quero agradecer mais uma vez sua atenção, peço que continue assistindo aos vídeos da Web Summit Porto Gente. Até a próxima!